Lei Geral de Proteção de Dados. Será que ela é válida só para grandes empresas ou será que ela também vale para micro e pequenas empresas? A Lei Geral de Proteção de Dados vai gerar algum tipo de indenização no futuro? Como será que isso vai funcionar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Masson e estamos fazendo uma série de vídeos específicos para a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. Todas essas dúvidas são derivadas do estudo da legislação e desejamos levar algumas informações a vocês para que possam agir corretamente no que tange a LGPD. Primeiramente, eu gostaria de expor que existe uma dúvida muito comum. As pessoas, os donos das empresas, os empresários e empreendedores estão com a falsa ideia de que cumprir a LGPD, cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, é única e exclusivamente para grandes empresas e para multinacionais. Isto não é verdade. A legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, obriga a todos que cuidem adequadamente dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis. Um outro ponto muito comum que gera dúvida é como essa Lei Geral de Proteção de Dados será implementada. Ela vai ter algum tipo de indenização para a parte que se sentir lesada? Sim. Eu vou passar para vocês uma situação bem específica em que fica demonstrada a possibilidade de indenização. Basicamente, a situação se dá da seguinte forma: uma determinada empresa X do ramo da construção civil vendia apartamentos, vendia e ainda vende apartamentos de alto padrão. Esta empresa, quando efetuava a venda de alto padrão para uma determinada pessoa ou família, ela tinha acesso aos dados pessoais daquela família. Como ela tinha isso? Ela tinha porque ela precisava desses dados pessoais para poder concretizar a venda. O que ela fazia de forma indevida é que ela, quando tinha à disposição esses dados pessoais e sabendo que aquela determinada família estava adquirindo um apartamento, ela negociava esta informação e esses dados pessoais com terceiras empresas, empresas de marcenaria, empresas que vendiam pisos, várias empresas de acabamentos hidráulicos. Ela vendia esses dados para terceiras pessoas, para terceiras empresas, sem o consentimento, sem a permissão daquelas pessoas que compraram o tal apartamento. Essas outras empresas, tendo informações relevantes, ou seja, sabiam que aquelas pessoas em pouco tempo provavelmente precisariam dos produtos delas, essas empresas começavam a entrar em contato com essas pessoas, oferecendo serviços e inclusive dizendo que teriam parcerias e que poderiam prestar melhores serviços àquelas pessoas, àquela família. Veja, o simples fato dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis daquela família ter sido direcionado para terceiras empresas sem o expresso consentimento deles, já poderia ser factível, possível de indenização. No caso concreto ainda, ficou demonstrado que essas famílias começaram a receber muitas ligações de diversas empresas, transformando o dia a dia delas numa situação intolerável. Por todo esse sofrimento, por assim dizer, que essa família teve ao ter que ficar negando o contato, dizendo que não queria, dizendo que já tinha outros prestadores de serviço, e até o receio que eles ficaram de ter tido os dados deles corrompidos e vazados por outras entidades, fez com que o judiciário viesse a conceder a eles uma indenização pelo dano que lhes foi causado. A empresa que foi condenada a conceder a indenização é a empresa originária, que teve acesso primariamente aos dados e que forneceu de forma indevida, incorreta, a terceiras empresas para que elas pudessem usar. Bom, se você chegou até aqui,
Por favor, se inscreva em nosso canal do YouTube, Luciano Masson Advogado, ou no do nosso escritório, BMV Advogados. Para fechar o vídeo, eu ainda vou dar mais uma informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei é bastante clara, proibindo que os dados sejam concedidos, vendidos, externalizados para terceiros sem o expresso consentimento da parte. E a lei também é direta e coloca em um de seus artigos diversas possibilidades de punição. Entre elas nós temos multa, advertência, indenização, entre outras. A lei é tão específica que em determinado momento ela até deixa claro que, se essa empresa que já foi punida por uma ou mais vezes, se ela continuar se valendo indevidamente do dado de terceiro, ela poderá ter até a sua atividade proibida. Ela pode ter a sua possibilidade de captação de dados proibida. Bom, pessoal, hoje foram essas as informações sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar aqui um card, um link para outros vídeos que fizemos, também com informações relevantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um forte abraço a todos, boa semana, tchau, tchau!